74 mísseis balísticos, 11 minutos. 9 plataformas de lançamento dispersas pelo oeste do Irão. Lançadores móveis montados em caminhões que passaram 3 semanas a reposicionar-se exclusivamente à noite, escondendo-se debaixo de pontes, metendo-se em desfiladeiros de montanha, especificamente para negar a inteligência por satélite que os planeadores norte-americanos atualizavam a cada 6 horas. 74 objetos em trajetória convergente para um único alvo. O SSS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais gigante já construído. 100 mil toneladas de projeção de poder norte-americano, 5.200 pessoas a bordo. Foi isso que o Irão decidiu atacar. E antes que alguém pergunte porquê, é preciso recuar a 28 de fevereiro. Nessa noite, à 1h40 hora local, os primeiros F-35 israelitas cruzaram o espaço aéreo iraniano. 40 minutos depois, bombardeiros B-2 Spirit norte-americanos completavam os seus longos arcos frios vindos de Diego Garcia. O golpe foi devastador e os tomadores de decisão em Teherão já tinham a sua resposta calculada. Não era questão de se iam responder, isso estava escrito na doutrina do CGRI, Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, há anos. A única variável era como impor o máximo custo possível sem provocar uma resposta que consumisse o que restava do aparato militar iraniano numa única noite. Escolheram o porta-aviões e a lógica por trás dessa escolha merece que a desmontemos. Um porta-aviões não é simplesmente um objetivo militar, é um símbolo com uma aritmética específica colada por cima. O SSS Gerald R. Ford representa 13,3 mil milhões de dólares só em aço. A sua asa aérea embarcada acrescenta outros 5 mil milhões. As 5.200 pessoas a bordo custaram aos Estados Unidos uma década e vários milhões de dólares cada uma para as formar. Danificar aquele navio não muda um conflito pelo metal perdido, muda-o pelo que diz a cada governo que está a observar, que os porta-aviões norte-americanos podem ser alcançados. Essa mensagem chega ao Japão, chega à Coreia do Sul, chega a Taiwan, chega a cada nação que construiu a sua segurança sobre a premissa de que a Marinha dos Estados Unidos é o suporte inquestionável da ordem internacional. O Irão entendia isto com precisão cirúrgica. Já o entendiam há 20 anos. Agora, a composição da salva, porque não foram 74 do mesmo tipo, foi uma mistura deliberada. 41 variantes Shahab-3 a voar perfis de trajetória deprimida para maximizar a velocidade terminal. 17 mísseis Fateh-313 de combustível sólido, disparados de plataformas costeiras, aproveitando tempos de voo mais curtos para comprimir a janela de interseção disponível. E 16 Segil, 2 deles melhorados, equipados com veículos de reentrada manobráveis, testados apenas 2 vezes antes desse momento, e as suas assinaturas de guiamento terminal tinham sido cuidadosamente ocultadas dos satélites de vigilância norte-americanos. Os manobráveis eram os perigosos, não porque 16 mísseis por si só saturem qualquer defesa, mas porque um veículo de reentrada manobrável converte a interseção, que normalmente é um problema de álgebra solucionável, em xadrez tridimensional jogado a alta velocidade. Já não podes extrapolar a linha balística e colocar o teu intersetor ali. O objetivo move-se, e quando se move a velocidade hipersónica atravessando a atmosfera superior, a janela para uma interseção letal contrai-se para frações de segundo. Ambos os lados tinham feito essa matemática. A questão era se os cálculos coincidiam com a realidade quando 74 objetos aparecessem simultaneamente nos mesmos ecrãs de radar. Vamos ao combate. O Centro de Direção de Combate do Ford detectou as assinaturas de lançamento às 3h17. E aqui vem um detalhe-chave. Não foi o radar do navio que deu o primeiro alerta, foi o SBIR, Sistema de Infravermelho Espacial, que captou o brilho térmico dos motores dos mísseis balísticos a acenderem-se e transmitiu a detecção às unidades da frota em questão de segundos. O grupo de ataque reagiu de imediato e o sistema Aegis do cruzador USS Bunker Hill começou a calcular soluções de interseção antes que um ser humano tivesse processado o que os ecrãs mostravam. Mísseis SM-3 Block 2A, veículos de impacto cinético sem cabeça explosiva, apenas metal a mover-se a Mach 15. Lançamento vertical em 90 segundos. O primeiro míssil iraniano morreu a 71 milhas de altura, a 340 milhas náuticas do Ford. Quando a nuvem de destroços se estava a dispersar, outros 4 SM-3 já tinham tido sucesso. 17 mísseis sobreviveram a essa primeira camada defensiva. 11 deles eram variantes Shahab-3 convencionais, previsíveis na fase terminal. Os SM-2 encarregaram-se de 8. 3 alcançaram o perímetro de defesa interno. Mas os 6 veículos manobráveis Segil eram um problema completamente distinto. Um executou uma mudança de azimuth de 12 graus a 68 mil pés.
o suficiente para forçar um recálculo que consumiu 2 interceptores em vez de um. Um segundo Segil manobrou a 55 mil pés. O SM-2 passou a 40 metros e detonou a sua espoleta de proximidade. A fragmentação danificou a eletrónica de guiamento do veículo de reentrada, mas não destruiu a estrutura. O veículo continuou a descer, parcialmente cego, ainda supersônico, ainda apontando mais ou menos para o Ford. E o oficial tático de ação viu um único símbolo de traço continuar o seu descenso no ecrã, depois de uma interseção que deveria tê-lo resolvido. Teve 4 segundos para tomar uma decisão. CWIS livre. Todos os sistemas de armas de defesa cercana, livres. Os 4 canhões Gatling Phalanx do Ford convergiram sobre o traço. O Segil danificado detonou a 340 metros sobre a água, a 680 metros da amura de bombordo, e um fragmento impactou o espaldar do navio e deixou uma marca de 10 centímetros no aço. Nenhum tripulante ferido, nenhum sistema danificado. O Ford tinha sido alcançado por destroços de um míssil que já tinha deixado de ser um míssil. Na história das operações de porta-aviões norte-americanos, isso mal qualifica como um incidente. No entanto, vai aparecer no currículo de cada escola de guerra naval do planeta durante a próxima década, porque o que representa é uma prova de conceito. O veículo de reentrada manobrável aproximou-se o suficiente para deixar uma marca, e isso, em termos estratégicos, não se apaga. O confronto completo durou 9 minutos e 47 segundos. Dos 74 mísseis lançados, 69 foram destruídos nas várias camadas defensivas. 3 impactaram a água a menos de 2 milhas náuticas do navio. 2 foram eliminados na zona terminal. 1 deixou estilhaços no espalda. 0 baixas norte-americanas. O Ford nem sequer alterou o seu rumo. Nas métricas restritas, foi um sucesso tático norte-americano absoluto. Mas as métricas restritas não contam toda a história, e é aqui que a coisa fica desconfortável. O grupo de ataque do Ford gastou 63 interceptores durante esses 9 minutos. SM-3, SM-2, ESSM, Evolved Sea Sparrow Missile, munições Phalanx. Os logísticos do grupo começaram a calcular imediatamente o ritmo de consumo contra o inventário disponível e o reabastecimento. Reabastecer os carregadores de mísseis de um grupo de ataque de porta-aviões leva semanas. A instalação mais próxima era o Bahrein, que o Irão tinha atacado simultaneamente com uma salva separada, complicando consideravelmente essa linha de tempo. E agora falemos do número que realmente importa, a taxa de troca. O Irão gastou aproximadamente 180 milhões de dólares a disparar esses 74 mísseis. A resposta defensiva norte-americana custou entre 900 e 1,3 mil milhões em interceptores. Cada vez que o Irão dispara e os Estados Unidos defendem, o Irão gasta 1 e os Estados Unidos gastam entre 5 e 7. Os planeadores iranianos tinham estudado exatamente esta dinâmica durante o conflito na Ucrânia, observando como as salvas de drones russos drenavam os carregadores de interceptores ucranianos. Aprenderam a lição correta. O objetivo nunca foi afundar o Ford. O objetivo era forçar uma defesa contínua e dispendiosa até que manter a presença do porta-aviões se tornasse a notícia, em vez da campanha que ele deveria estar a possibilitar. E o Irão ainda tinha 700 mísseis em inventário. Se isto está a explodir a tua cabeça, dá like e subscreve. O que vem a seguir é igualmente denso. A resposta norte-americana começou 47 minutos depois do último símbolo de traço desaparecer dos ecrãs. 44 Tomahawks lançados da cortina de destruidores, apontando aos 9 locais de lançamento retrospectivo, a partir das próprias trajetórias de voo dos mísseis iranianos, porque um lançador móvel que dispara revela a sua posição. O problema é que muitos já tinham movido. 14 impactos alcançaram posições ativas ou recentemente evacuadas. No resto, atingiu terra vazia. A ex-ativa aérea do Ford lançou o seu primeiro pacote de ataque às 5h19. O F-35C atacando a infraestrutura fixa que suporta a rede de mísseis ocidental do Irão. Não os lançadores em si, mas o sistema nervoso de que dependem. Combustível, manutenção, autoridade de comando. Degradar isso leva semanas, não horas. E essa é exatamente a estratégia. Não perseguir caminhões no deserto, mas cortar o que faz esses caminhões funcionar. Para meados da manhã de 1 de março, o padrão era visível para qualquer um que estivesse a observar a imagem completa em vez dos eventos individuais. O Irã tinha lançado o ataque com mísseis balísticos mais significativo contra forças navais norte-americanas na história. Derrotado taticamente, 0 baixas.
E, ao mesmo tempo, o Irã tinha demonstrado que o seu veículo de reentrada manobrável funciona, que a sua doutrina de salva massiva estica as defesas e que a taxa de troca exangua o defensor mais rápido que o atacante. Os mercados petrolíferos abriram a $178 por barril. O Estreito de Hormuz permanecia tecnicamente aberto. A China pediu moderação. A Rússia não disse absolutamente nada. As negociações nucleares em Viena foram formalmente suspensas. A análise pós-ação será estudada em cada escola de guerra naval do planeta. Vão encontrar uma taxa de interceptação de 93%, extraordinária, representativa de décadas de investimento em defesa antimíssil. Também vão encontrar que esses 7% de penetração vieram especificamente da categoria de ameaça em que o Irã mais tinha investido. Contra uma salva de 74 mísseis, 7% significa 5 mísseis na zona terminal. Numa noite diferente, com cabeças de guerra diferentes, essa é uma história completamente distinta. A lição que o Irã extrai: o veículo de reentrada manobrável funciona. Construir mais. E a lição que extraem os planejadores norte-americanos: 74 mísseis custam mais defender do que disparar, e a próxima salva vai ser maior. Nenhuma das duas lições aponta para um conflito curto. O Ford continua lá. O convés de voo retomou operações 22 minutos depois de o último traço entrante se ter resolvido, e o oficial tático de ação escreveu seu relatório pós-ação com a linguagem neutra de um homem que sabia que suas palavras seriam lidas por pessoas que não estiveram naquele compartimento, que não viram aquele único traço continuar a descer depois da interceptação que deveria tê-lo parado. Escreveu: confronto defensivo bem-sucedido. Avaliam-se como prováveis futuros confrontos. Não escreveu o número que ocupava cada mente frente àqueles ecrãs. Não os mísseis destruídos, sim os mísseis que restam. Os porta-aviões estão em posição. Os mísseis estão carregados. As negociações desapareceram. A história observa, como sempre, com completa indiferença a como se supõe que isto deveria terminar. Se chegaste até aqui, já sabes que este tipo de análise não se encontra em qualquer lado. Subscreve, ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo e conta-nos nos comentários de onde nos vês. Partilha este vídeo com alguém que precise de entender o que realmente está acontecendo no Golfo Pérsico. Até a próxima!